quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías 6. Isaías 6, verso de número 13. Estou feliz por estarmos aqui, irmãos. Feliz pela oportunidade de mais uma vez estar partilhando da palavra de Deus com os irmãos. E essa palavra faz parte de algo que eu estou meditando nos últimos dias e decidi compartilhar com vocês. Acredito que tem algumas conexões com o nosso tempo comunitário, com aquilo que a gente tem vivido. Então vamos lá, vamos ir construindo isso juntos. Isaías 6, verso número 13. Os irmãos encontraram? Maravilha. Diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o toco. É um verso bem enigmático, né? Mas eu já explico ele. Eu queria que os irmãos me ajudassem com outras versões. Quem tem outra versão aí que possa ler para nós? Eu estou lendo na NAA 6:13. Vai. Isso aí, muito bom. Outra versão? Lê a tua, Tatá. Muito bom. Alguém tem a NTLH? Pode ler, Marlene. Depois você lê a NTLH. Muito bom. Lê aí. Aí, muito bom. A NTLH nos ajuda um pouco melhor a entender esse verso, que em outras versões ele fica bem enigmático. Mas vou começar a explicar. Estamos no livro de Isaías e
nesse momento de Isaías, nesse trecho de Isaías, Isaías está em Jerusalém pregando para os israelitas antes do exílio babilônico. Então, essa anunciação que ele está fazendo aqui, os irmãos vão lembrar que o capítulo 6 é o capítulo onde Deus chama Isaías. Essa é a parte que a gente mais conhece desse capítulo. Ele está diante do Senhor no templo e quando ele vê o Senhor no trono, ele fala: ai de mim, eu estou no meio de um povo impuro. Deus vai e purifica eles e faz o chamado de Isaías. E logo depois que faz o chamado de Isaías, Deus já dá uma palavra a Isaías. E a finalização da palavra dada a Isaías é que, ainda que tivesse uma pequena parte de pessoas que restassem em Jerusalém, praticamente todas elas seriam destruídas. Mas ficaria uma pequena parte, que é chamada de, eu vou chamar aqui carinhosamente de tronco santo. Fale comigo, tronco santo. E esse texto quer dizer que, assim como a árvore do carvalho, quando é passada uma queimada e tudo mais nela, só fica o toco, mas a partir daquele toco ela consegue se restaurar, Deus está falando que ele vai deixar um tronco. E esse tronco é como uma semente, como uma santa semente. E a partir dessa santa semente, Deus vai dar continuidade à história dele. O que acontece então? A gente sabe que Isaías é um dos profetas que vai predizer o exílio babilônico. O exílio babilônico acontece alguns anos depois. A boa maioria dos israelitas são levados para a Babilônia, mas essa palavra ela fica guardada ali na história. O que é que vai acontecer com Jerusalém? E aí essa é uma das palavras de Deus para Jerusalém, dizendo que ali ficaria um tronco santo. Começando a partir daqui, eu queria que a gente adentrasse, passasse um pouquinho por alguns trechos da história e começássemos a pensar que Deus ele é propositivo naquilo que ele está fazendo na nossa história. Deus ele é propositivo em colocar cada coisa no tempo certo da história. Ele vai acompanhando a história humana porque ele tem um objetivo. Então, ainda que para nós humanos que olhamos apenas uma única geração, aquela que nós estamos participando dela, Deus é o Deus que conhece a história do fim desde o início. Deus é o próprio contador da história. E então ele tem propositividade naquilo que ele está fazendo. E nesse texto aqui, ele deixa um sinal a partir do profeta Isaías que ele estava fazendo algo ali naquela geração que deixaria com que algo ainda ficasse preservado ali, a semente santa, o tronco santo. E para a gente pensar um pouco nessa história que Deus vai fazendo, que Deus vai colocando a sua mão e que nada sai do seu controle, do seu cuidado, eu queria que a gente passasse por algumas outras histórias para nos ajudar no exemplo. Então, eu queria que alguém lesse comigo Gênesis 15, do 13 ao 14. Quem pode ler, por favor? Gênesis 15, do 13 ao 14. Isso.
Aí nós estamos voltando um pouquinho à história e nós estamos vendo o primeiro patriarca, Abraão. E Deus já falou profeticamente para Abraão que os descendentes que ainda viriam dele passariam por uma escravidão em um determinado povo e eles ficariam ali por 400 anos. Irmãos, olha esse Deus que vai construindo as coisas na história. Abraão ainda nem tinha descendente. Deus estava prometendo um descendente para ele. E ali ele já estava deixando a semente ali. Um dia os seus descendentes vão saber. Eles vão passar por 400 anos de escravidão. Mas depois eu vou mudar a história deles. Agora vamos para outra história. Êxodo 4, do 24 ao 26. Quem encontrar pode ler. Exato. É uma história enigmática em que Moisés está saindo lá da condição de esconderijo dele, lá no deserto, onde ele havia se casado e já tinha filhos, mas Deus havia chamado ele para voltar ao Egito e para ser exatamente esse que ia salvar a descendência de Abraão, agora os chamados israelitas, ele ia salvar eles daquela escravidão. Mas olha que história enigmática acontece no meio disso. Moisés está de viagem, retornando para o Egito, e o anjo do Senhor aparece lá para matá-lo. Então, a esposa de Moisés entende a situação e ela sabe qual era o problema de Deus com Moisés. O problema de Deus era que Moisés havia se esquecido tanto de quem ele era, que lá quando ele estava na terra do esconderijo dele, ele não havia circuncidado o seu filho. Ele próprio era circuncidado, porque havia nascido e foi preservado um tempo ali com seus pais, depois que ele foi para o palácio de Faraó. Mas ao seu filho, ele não havia circuncidado. E olha que interessante, irmãos, para que Moisés se tornasse o maior legislador da história de Israel, ele não podia ter erros nisso. Então, antes dele começar a história dele de legislador, Deus fez com que a casa dele estivesse organizada para isso. Deus gerou uma ocasião para circuncidar o filho de Moisés. E então Moisés pôde ir ao Egito e cumprir a sua história. Moisés não era qualquer israelita. Moisés era simplesmente aquele que ia se tornar o legislador. Até então, a única coisa que os israelitas tinham de ordenança, basicamente era a circuncisão. Não existia 10 mandamentos. Não existia a Torá, os outros 5 livros, porque foram escritos por Moisés. Para que Moisés representasse a própria lei, ele tinha que ser lei no seu próprio corpo, na sua própria carne e dentro da sua família. E isso é Deus construindo a história. Então Deus organiza aqui Moisés para que Moisés pudesse dar continuidade a essa história de Deus com o povo. Aí depois, mais lá na frente, a gente volta aqui para a história de Isaías, para a história dos profetas. E eu vou citar um outro profeta, que é Jeremias, que agora está falando para o povo que já está lá na Babilônia. Alguns anos já se passaram. Eles acabaram saindo de Jerusalém e foram para o exílio deles.
E então Jeremias conversa com o povo ali, manda uma carta e fala para o povo ali: olha, não se desesperem no cativeiro, não se autodestruam, não comecem a brigar, não comecem a gerar problemas, porque vocês precisam continuar gerando um remanescente fiel. Então, construam casas, plantem, vivam em paz nesse lugar, porque vocês não podem desaparecer enquanto nação. E então Deus entrega essa palavra através de Jeremias, falando para eles: Israel, continua a sua caminhada, porque você não está entendendo o que está acontecendo aqui agora, no seu tempo e na sua geração. Mas Deus tem propositividade naquilo que Ele está construindo. Os irmãos estão me acompanhando até aqui? Eu estou contando essa história para nós falarmos do toco santo, ou do tronco santo. E a gente está caminhando, beleza? Esse tronco santo, ele foi então atravessando a história, até que ele chega a um ponto aonde ele encontra o seu ápice, aonde ele de fato se desenvolve. E eu quero que vocês leiam comigo Isaías 11:1. Quem puder ler, por favor. Quem achar pode ler. Isaías 11:1. Isso. Um ramo sairá da raiz de Jessé. Das suas raízes sairá um ramo novo. Lê novamente, Jonas, por favor. Olha o tronco santo. Chegou a hora dele brotar. Fala aí. O toco brotou. Jesus é o toco que foi preservado ali, que surgiu. Jesus é esse toco. Jesus é o ramo brotado. Isso vai mostrando, irmãos, que a história ela continua sobre o domínio, o cuidado de Deus. E embora parecesse que estava dando tudo errado para os israelitas, Deus ainda preservava algo ali, Deus ainda preservava um remanescente, Deus ainda estava contando a sua história. E quando Jesus vem, Jesus que é esse tronco santo brotado de fato e de direito, ele vem então para mostrar ao mundo como é que se vive a maneira de Deus. Então, por que Deus estava construindo toda uma história com os israelitas? Era porque Deus tinha uma nação geograficamente preferida por Ele e fora dela não existia mais nada? Deus não estava olhando para mais nada? Não. Era porque essa nação era como uma barriga que pudesse gerar um tronco santo. Então, em todas as nuances da história, tudo que Deus está tentando fazer é ir colocando a genética espiritual necessária para que Cristo viesse na plenitude dos tempos entre nós. Deus vai encaixando essas coisas de maneira tão linda, irmãos, que os israelitas vão para o exílio por causa da idolatria deles. E eles alcançam um ódio tão terrível pela idolatria que depois eles se fecham tanto a ponto de ficarem como os fariseus, ali rígidos pela lei. Esse é o tempo que Jesus surge,
quando existem aqueles que foram para um extremo e se tornaram enrijecidos demais, perderam a vida de Deus, embora tivessem a lei, mas perderam a vida de Deus. E do outro lado estava o mundo vivendo a maneira do mundo. E ali bem perto estava Herodes, o romano, que estava ali para mostrar como era essa forma de viver, cheia de pompas, cheia de uma vida a partir do mérito, uma vida a partir das riquezas, uma vida a partir das grandes realizações, uma vida a partir da construção de grandes cidades, de grandes palácios, de lugares suntuosos. Está Jesus no meio disso, indo para as menores cidades, os menores vilarejos, as menores comunidades, ensinando seus discípulos a viver uma vida simples e uma vida de comunidade. Vida essa que depois eles levariam adiante quando eles se tornassem discípulos e fossem até todas as nações. Então Jesus veio ao mundo para denunciar as duas formas extremáticas de viver, nem santo demais, a ponto de não tocar a vida real, nem rico e pomposo demais, a ponto de não conseguir se identificar com a vida pessoal, a vida íntima, a vida que toca pessoas, a vida de verdade. Jesus vem para mostrar o caminho que Deus queria que toda a humanidade se tornasse desde o início de tudo. Ele vem nos refrescar a mente, Ele vem tocar a nossa memória espiritual e nos fazer lembrar de Deus. Esse é o ramo que brota do tronco de Jessé. E esse tronco que brota, ele gera uma outra coisa, que aí é o que a gente tem falado muito nos últimos dias. Eu vou falar só para refrescar a nossa mente. Isaías 61:3. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O ramo que brotou frutificou a ponto de gerar uma floresta de carvalhos. O ramo Jesus veio constituir, no tempo que ele esteve no mundo, a sua igreja. O homem coletivo, o homem que vive a partir da pessoalidade, a partir da coletividade, a partir da intimidade. E isso é quem nós somos. Essa é a natureza que Jesus veio revelar a nós. A natureza do homem coletivo. Isso foi o que ele veio nos ensinar. Quando nós aprendemos isso com ele e nos tornamos sua igreja, nos tornamos também os carvalhos de justiça. Os irmãos estão me acompanhando? Legal. E os carvalhos de justiça, eles têm uma forma de atuação. Primeiro, eles foram plantados pelo Senhor. Então, houve a objetividade de Deus, e não foi pelo poder dos homens que esses carvalhos foram plantados. E como eles foram plantados por Deus, eles serão para a sua glória. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós somos carvalhos de justiça, ou seja, a nossa identidade no mundo, a nossa forma de responder, a nossa interface com o mundo se chama justiça. O jeito da gente se manifestar é em justiça.
quando nós nos movemos como igreja em justiça, nós mostramos que nós fomos plantados pelo Senhor. E essa plantação gera para o Senhor glória. Sobre a glória, a gente ouviu lá no nosso aniversário, aquilo me marcou muito quando o AP falou, que glória é tudo aquilo que foi feito pela mão de Deus e não tem a participação dos homens. Então, o outro nome que nós podíamos dar para isso, que é o nome do lado de cá, o nome em relação a Deus é glória. Mas em relação a nós, que somos os tocados, é graça. Nós fomos plantados por Deus para sermos a manifestação da graça de Deus. Isso significa, irmãos, que tudo o que a gente vive no reino de Deus foi feito por uma mão que não é humana. Foi feito por uma mão espiritual, foi feito pela mão de Deus. E tudo que vivenciamos, cada experiência, sabe, cada atuação milagrosa, cada coisa que acontece no nosso meio comunitário, que a gente olha assim e fala, uau, da onde foi que isso veio? Sabe de onde foi? Graça. Se está havendo manifestações de graças no nosso meio, irmãos, eu fico muito feliz, porque é um sinal de que nós fomos plantados por Deus. Um sinal de que Deus está entre nós é se a graça, se nós estamos reconhecendo graça, e se essa graça, ela é graça, ela vai estar se repercutindo em glória para o Senhor. Então é isso que nós, como Carvalho de Justiça, vamos nos tornando. Vamos nos tornando aqueles que apresentam glória a Deus. Cada vez que somos tocados pela graça, glória a Deus é dada. Cada vez que as nossas mãos estão diante de algo e algo acontece milagrosamente que a gente não sabe explicar, de repente é devolvido em glória para Deus. E aí a igreja vai crescendo, a igreja vai se manifestando, a igreja vai ganhando outros espaços, porque a graça está caminhando e glória está sendo dada ao Senhor. E assim a terra vai sendo cheia de graça e vai sendo cheia de glória. Qual é a nossa maneira de viver, irmãos? É a partir da graça. E essa graça devolve glória ao Senhor. Então, assim como lá no surgimento da igreja, Deus, Ele criou a sua igreja para a sua glória, e essa glória ela foi crescendo, 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 até se espalhar por todo o mundo e continua se espalhando. Hoje, a nossa identidade espiritual ainda é essa: viver pela graça e gerar glória ao Senhor. Eu queria, para concluir da seguinte forma, que essa igreja que foi se desenvolvendo pela história, que saiu lá do tronco cortado, depois se tornou um ramo e depois uma grande floresta de carvalhos, nós vivemos dois movimentos com esse carvalho de justiça. E aí eu quero recuperar as duas palavras que o nosso pastor esteve falando na sua ministração passada. Eu acredito que o primeiro movimento que nós vivenciamos enquanto carvalhos é o de se tornar. Essa vida de Deus, ela ser visível entre nós, ela ser palpável entre nós. As pessoas, quando se relacionarem conosco, com o homem coletivo que nós somos, elas vão olhar e perceber, há algo diferente ali. Quando nós estamos nos tornando, eu vou chamar isso de exousia, autoridade, porque a autoridade está na vida que nos tornamos. Nós ainda não temos autoridade se aquilo do qual falamos ainda não se tornou uma realidade em nós. Mas temos autoridade quando aquilo já é vivenciado em nós. Então,
Se nós somos carvalhos, esse carvalho, veja, irmãos, que nós estamos falando de raiz e de tronco. A gente está falando de algo que se torna primeiro e se manifesta depois. O tronco que Deus deixou lá na época de Isaías, ele falou basicamente: de ti só vai sobrar raiz e um pequeno tronco. O que ele cortou de Israel daquela época foi a sua manifestação. Porque eles tinham cara de que eram, mas eles ainda não eram. O que Deus fez? Corta no toco. Corta lá embaixo. Sai manifestação. Primeiro vocês vão se tornar. Primeiro vocês vão se enraizar. Então o movimento de Deus para nós é primeiro, enraizem-se. A semente do Evangelho caiu no nosso coração, ela precisa enraizar. E depois ela vai começar a mostrar o broto. Então o primeiro movimento nesses carvalhos, irmãos, é a semente cair na terra, é a semente morrer, germinar, enraizar, para então que o segundo movimento aconteça. E o segundo movimento é o de se manifestar. Se manifestar para o mundo. E igualmente ser enviado. E para o ser enviado, eu vou me utilizar da segunda palavra, dunamis. O poder de Deus sobre nós, irmãos, ele não vem para que a gente se sinta figuras empoderadas. O poder de Deus não vem sobre nós para que a gente se torne uma espécie de palhaço, de atração do circo, onde as pessoas venham para nos ver. Lembra que a glória é para Deus? É só quando a gente entende esse movimento que a gente é carvalho. Então o poder de Deus não é sobre isso. O poder de Deus é para quando a gente vai indo no mundo, não nos falte poder para cumprir o propósito de Deus sobre nós. Sejam com os dons espirituais, sejam com os dons naturais, sejam com os dons ministeriais, ou qualquer outro funcionamento que Deus precise nos dar, Ele nos dará para a sua glória. Então, aos carvalhos, a nós, eu deixo como conclusão esses dois movimentos. Vamos nos tornar, vamos entender que nós somos uma identidade de filhos amados, de pessoas que não estão precisando mostrar, comprovar nada para ninguém. Nós já somos filhos e filhos amados. Não precisamos nos utilizar do mérito, apenas viver na família de Deus. E quando a gente entende isso, quando a graça já transborda da nossa essência e a gente dá glória a Deus com isso, aí nós somos enviados e o poder não nos faltará, irmãos. O poder não nos faltará. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Se levanta, vamos orar comigo. Eu acho muito interessante, eu gosto muito da figura dos evangelistas, porque eles são entre nós os que mais tocam o dínamos, o poder de Deus. Eles são os que mais se manifestam em dons, em prodígios. E isso é por quê? É porque eles saem do lugar do conforto, da nossa comunidade, da casa espiritual, e eles vão. E quando eles vão, a ferramenta que lhes é necessária, lhes é dada. A gente vê nas Escrituras, por exemplo, que Filipe, se eu não estou enganada, Filipe, ele prega lá ao etíope,
E depois dali, Deus já está precisando dele em outra localidade. E como não tem avião naquela época, Deus traslada ele. Não lhes faltará dínamos para cumprir aquilo que o Senhor já designou. Nós vemos grandes homens de Deus, homens que são usados ali em dons e cura, porque eles estão diante daqueles que o Senhor quer salvar e trazer para dentro do seu reino. E por isso e para isso, eles se manifestam. Eu creio, irmãos, que não nos falta dom algum. Eu creio que não nos falta dínamos algum. E eles se manifestarão à medida que nós, por fé, nos movemos. Não pense você que o Senhor precisa te comprovar algo primeiro, para que depois você vá. É você que precisa mostrar que tem fé suficiente para Ele. Ao Senhor não falta nada. O Senhor é pleno, o Senhor é completo. E Ele quer compartilhar conosco da sua natureza, à medida que nós respondemos às demandas dEle. Eu lembro que já ouvi, já li entre os irmãos pentecostais, aqueles do início das igrejas como da Assembleia de Deus, homens que para irem e pregarem o evangelho em outra localidade e encontrarem um rio, um igarapé, um riacho, eu não sei, interrompendo eles, Deus fez eles milagrosamente passarem por aquelas águas. Eu não lembro se ele andou por cima ou se as águas abriram, mas eles passaram. Não falta o poder quando nós nos movemos em coragem. Então, irmãos, eu quero que a gente se lembre nessa noite que nós somos os carvalhos. Uma identidade já nos foi dada. Por favor, não vamos declinar da identidade que nós já recebemos. Nós somos carvalhos de justiça. Nós somos para a glória de Deus. Toda vez que você se diminui e fala, eu estou todo quebrado, eu estou todo ruim, eu não sirvo para nada, sabe o que você está fazendo? Você está deixando de dar glória para o seu Deus. Mas toda vez que você se encoraja para dia a dia levantar-se e viver mais um dia de manifestação, e você faz isso pelo Senhor, você dá glória ao seu Deus. Não viva como se você fosse um tronco sozinho, porque você é um carvalho plantado pelo Senhor. E assim como os outros carvalhos dessa grande floresta, juntos nós precisamos manifestar. Por favor, irmãos, vamos nos enriquecer hoje no homem interior, a fim de compreendermos completamente quem nós somos no Senhor. Essa é a primeira etapa do movimento. É o se tornar. Não se diminua mais, porque assim você diminui a glória de Deus em você. Não se reduza mais. Não diga mais que você não pode, que não dá, que você não vai, que outros vão. Pelo amor de Deus, quando é que você vai dar glória para o Senhor? Tome posse da sua identidade. Porque é só coletivamente que nós vamos conseguir glorificar a Deus. Nós somos um homem coletivo, plantados por Deus para a sua glória. E depois disso, meu querido, poder não te faltará.
poder não nos faltará. Os nossos meninos têm começado a ir por atividades de evangelismo. E eu tenho certeza que o que eles querem é ver manifestações ali. Enquanto isso, aqui nessa casa, nós estamos estudando sobre os dons. Porque estamos sendo treinados para nos manifestarmos diante do mundo. E enquanto nós vamos, o poder do Senhor nos será dado gratuitamente, poderosamente, sem medida, mas transbordante. Fiel é Deus, irmãos. Essas palavras não são minhas, são as dele. Mas tenha comigo uma atitude de fé. Somos carvalhos e nos manifestaremos para a glória dele. Ore comigo, por favor. Jesus, obrigada. Obrigada pelo poder da tua palavra, Senhor. Obrigada por você nos lembrar que em Ti nós já temos tudo o que precisamos, Senhor. O DNA espiritual já foi posto em nós. Nós já somos carvalhos de justiça. Nós já fomos plantados por Deus. Não foi por homem, não foi por vontade do homem, não foi por ação do homem. Fomos plantados por Deus. Enriquece o nosso homem interior nessa noite, Senhor. Nós lutamos contra toda e qualquer palavra que fale em nosso interior que nós somos menos do que aquilo que nós somos em Ti, Senhor. Nós somos plantados em Teu reino. Faz crescer o nosso homem interior, Senhor. Gera o Cristo em nós. Nós já não queremos viver em lamentos, mas queremos ser agentes da Tua glória. Nos enriquece, Senhor. Que cada um de nós recebamos um pouco mais do Cristo nessa noite. Que a fé seja acrescentada, porque nós queremos. Nós queremos Te manifestar ao mundo. Queremos chegar à segunda etapa, Senhor. Agiramos o poder, a manifestação por todos os lugares. Xarababa, xerecarabá. Nós iremos, Senhor, porque essa é a nossa vocação final. Indo por todo o mundo, pregaremos o Evangelho a toda criatura. Faremos discípulos e nada se oporá a nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Exosia e dínamos sobre os carvalhos de justiça. É o que queremos ter e viver contigo, Senhor. Pleno natureza e plena manifestação.